Bom dia a todos. É um prazer para mim poder estar cá novamente, poder então pregar a palavra do Senhor. Vamos abrir todas as nossas Bíblias em 1 Samuel capítulo 2 e vamos ler do versículo 12 até o final. Diz assim a palavra de Deus. Era, porém, um filho de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá-me da carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queima-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres. Então lhe dizia: não, porém, has de me dar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Versículo 22. Era, porém, ali já muito velho e ouvia tudo quanto os filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da congregação. E disse-lhes: por que fazeis estas coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estás fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Vem um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando israelita ainda no Egito, na casa de Faraó. Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar e para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel, porque pisais aos pés dos meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que queimais, que ordenei se fizesse na minha morada. E tu, porque honras os teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordastes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque ao que me honra, honrarei, porém o que me despreza serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa, e verás o aperto da morada de Deus a um tempo como o bem que farás a Israel. E jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar o meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus 2 filhos, Ofni e Finéias,
ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificarei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Será que todo aquele que restar da tua casa virá inclinar-se diante dele para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas algum dos cargos sacerdotais para ter um pedaço de pão que coma. Até aqui, irmãos, vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós estamos gratos, Senhor, porque Tu te revelaste a nós, Pai. Pedimos que fales ao nosso coração, Senhor, fales ao Teu povo, Pai. Peço que me possas usar, Senhor, que eu seja a boca e Tu realmente sejas aquele que fala ao Teu povo, Senhor. Usa-me, Senhor, e que realmente a Tua palavra possa ser pregada, Pai. Que toda honra e toda glória, Senhor, seja dada a Ti, Senhor. Que não sejam palavras de filosofias, palavras vãs, Senhor, mas somente a Tua palavra pregada nesta manhã, Pai. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, é pregada, Senhor, porque a Tua palavra é revelada, Senhor, e pedimos, Senhor, se houver aqui alguém, Senhor, que ainda não Te conheça, Pai, que não saia daqui vazio como entrou, Pai, que ele realmente possa entender a Tua palavra e possa crer que Teu Filho, Jesus Cristo, morreu na cruz do Calvário para dar a salvação para toda a humanidade, Pai. É isso que nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Conta-se a história de uma família com 2 filhos impossíveis de 8 e 10 anos de idade. Os pais ficaram a saber que o novo pastor da igreja estava a ter bastante sucesso com crianças delinquentes. Eles pediram que o pastor falasse com os seus filhos. O pastor concordou, mas pediu para vê-los separadamente. O filho mais novo então teve esse primeiro encontro com o pastor. O pastor era um homem alto, musculoso e com a voz de trovão. E perguntou com severidade: onde está Deus? O rapaz abriu a boca e não conseguia omitir nenhum som. E o pastor voltou a repetir a pergunta num tom ainda mais severo: onde está Deus? Mais uma vez o rapaz permaneceu sem voz. Finalmente o pastor levantou ainda mais a sua voz e com o dedo no rapaz perguntou: onde está Deus? O rapaz saiu a correr da igreja diretamente para casa e trancou-se no quarto. Quando o irmão mais velho o encontrou, perguntou: o que aconteceu? O rapaz, ainda ofegante, respondeu: mano, estamos tramados. Deus desapareceu e eles acham que somos nós. Eles acham que fomos nós. Irmãos, à luz dessa ilustração, há uma boa e uma má notícia para si. A boa notícia é que Deus não desapareceu e que Ele está realmente ao seu lado, disposto a equipar-te para ajudar-te com os teus filhos. Ele ainda fala e as suas palavras contêm tudo aquilo que precisamos para criar os nossos filhos de forma sábia e sadia. A má notícia é que nenhum líder, nenhum psicólogo, nenhum livros serão capazes de dar o jeito que tu precisas. Deus chama-te a ti para dar esse jeito. O máximo que podemos fazer é apontar para a direção certa. Deus e a Bíblia. E sugerir algumas ideias práticas para aplicar esses princípios da paternidade. A nossa sociedade, irmãos, perdeu o rumo. Ela está perdida. Podemos ver isso na explosão de livros cada vez mais de autoajuda. E a psicologia sugere que os pais estão realmente perdidos, confusos e, em muitos casos, desesperados
não sabendo o que fazer com seus filhos. Realmente, irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus e ela tem todas as respostas que eu e tu precisamos para educarmos os nossos filhos, para que eles sejam bem-sucedidos, equilibrados, fiéis e felizes. A autoridade bíblica, irmãos, ela continua e ela é relevante para os nossos dias, tal como nos dias em que elas foram estabelecidas. A educação dos nossos filhos depende tanto do ensino, tanto quanto do teu exemplo. Mas, antes de entrarmos realmente na pregação, irmãos, deixa dar-vos o contexto, o que está a acontecer realmente em 1 Samuel. Em 1 Samuel, irmãos, Israel enfrentava uma crise de liderança que era acompanhada com uma crise também espiritual. Tendo entrado Israel na terra prometida com a vitória, força, o povo de Deus tinha esquecido do caminho para o qual Deus tinha determinado, que era o caminho espiritual, político e militar. Estavam perdidos. E no livro de Juízes, capítulo 2, versículo 10, diz que explica esse motivo, porque que eles estavam perdidos. Diz que depois de Josué e da sua geração, outra geração após ele se levantou e não conheciam ao Senhor. Esqueceram do Senhor. E provavelmente este é o pior mal para uma geração que vem após. Esqueceram-se de quem deviam seguir. Sem o auxílio de Deus, Israel também estava perdido, continuava a viver não conseguiram expulsar o restante dos cananeus e, em vez disso, eles continuavam a seguir os caminhos daqueles pagãos. Continuavam a adorar os ídolos profanos. E como a punição, então, Deus entregou-os nas mãos dos seus inimigos. E, periodicamente, Deus levantava um juiz, então, para podê-los levá-lo de volta ao caminho que ele queria. E o livro de Juízes, irmãos, termina com uma série de histórias que descrevem realmente a decadência espiritual em 1 Samuel, em que estava inserido, incluindo a corrupção espiritual dos levitas, a idolatria do povo e a moral escabrosa da sociedade israelita. 1 Samuel desempenha um papel decisivo no período de transição entre os dias de juízes para a monarquia, levando então o estabelecimento da casa de Davi e ao princípio da adoração de Deus em Jerusalém. Então, irmãos, nessa manhã quero levar-te a palavra de Deus e ver realmente o exemplo de uma família, de um homem que fracassou como pai, que ele tinha tudo para ser realmente um grande pai, mas fracassou. Eli era o homem que tinha tudo para ser um grande pai. A família do sacerdote Eli era um exemplo, porém era uma família que tinha tudo para dar certo, mas desentregou-se. Embora tenha sido um grande homem, ele fracassou como pai. Era muito famoso fora dos portões, mas era um homem perdido dentro da sua própria casa. Cuidava dos outros, mas esqueceu-se da sua própria casa. Ele tinha uma posição muito respeitada. Ele ocupava duas funções, realmente, que exigiam muito do seu tempo. Ele era sacerdote e era também juiz de Israel. Era um líder nacional, era um homem muito ocupado com os negócios do povo e com as coisas de Deus. Mas durante 40 anos, realmente essas coisas levaram longe da sua família. Como sacerdote, ele representava o povo, instruía o povo na palavra, mostrava ao povo como devia andar, mas realmente a sua família afastou-se completamente de Deus. E era um homem também, era um homem espiritual sensível. Quando Deus chama Samuel, Eli sentiu a ordem que vinha realmente de Deus e disse o que esse jovem deveria fazer.
podemos ver que era um homem capaz de discernir a voz de Deus, sensível às coisas espirituais. Ele conhecia o Senhor e discernia a sua voz quando se tratava dos outros, mas quando se tratava dos seus filhos, realmente estava muito aquém. Podemos ver que havia uma esquizofrenia, irmãos, profunda na espiritualidade desse sacerdote. E ao mesmo tempo que mantinha essa espiritualidade com Deus, distanciava-se cada vez mais dos seus filhos, do cuidado espiritual dos seus filhos. Podemos ver que havia então essa referência, ele era uma referência para o povo, mas também uma omissão para seus filhos. Todos esses atributos, irmãos, não fazia dele um bom pai. Porém, isso, irmãos, não o transformou, não demonstrava que realmente era aquele pai que aqueles filhos precisavam. Então ele demonstrou autoridade na vida de outras pessoas, mas perdeu a autoridade para com os seus filhos. E a minha pergunta para si hoje é: consideras-te um bom pai? Nessa manhã, quero levar-te a refletir se és um bom pai. Quero ver contigo 6 questões para ver se realmente és um bom pai. Para ver se passaste no teste, se és um bom pai perante Deus. Agora, vamos lá ver então, se passas no teste diante de Deus. 6 questões para ver se és um bom pai. Primeira questão é: és um pai omisso? Vejam comigo 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22 até o 24, que diz assim: Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto os seus filhos fazia e a todo Israel, e de como se deitava com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E dizia-lhes: Por que fazes estas coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filho meu, porque não é boa fama esta que ouço. Estás fazendo transgredir o povo de Deus. Então Eli não abriu a boca, irmãos, não abriu os olhos para ver o perigo dentro da sua própria casa. E houve 3 advertências que realmente Deus mandou para aquele homem, para que ele pudesse tomar medidas para resolver o problema dentro da sua própria casa. A primeira advertência vem pelo povo, como nós vimos aqui no versículo 22 e no até o 25, até o 24. Podemos ver que o povo não ocultava realmente aquilo que se passava com os filhos de Eli. Podemos ver que esses filhos de Eli era realmente um escândalo, um tropeço para a nação. Todos sabiam o que se passava diante da liderança daquele homem. Todos sabiam que estavam vivendo de forma escandalosa e o que fazia era muito mal aos olhos de Deus. A liderança de Eli estava realmente arruinada por causa dos seus filhos. A obra de Deus estava a ser prejudicada por causa de Ofni e Finéias. Mas a advertência de Eli foi realmente branda. Ele realmente chamou a atenção aos seus filhos, mas os exortava sem qualquer vigor. Não os disciplinou, não os puniu, não os afastou do sacerdócio. Exortava apenas os seus filhos apenas com palavras, não com ações. Ele se preocupava mais com o ministério do que com Deus. Isso deve nos levar a pensar o que é realmente importante para nós. Se é Deus ou o ministério. Se é a reputação ou o escândalo. O que é mais importante para nós, irmãos? A segunda advertência veio de um profeta anônimo. Vejam 1 Samuel, versículo 27 até 34. 27 até 34. Que diz: E veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: Assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade a casa de teu pai, estando israelitas ainda no Egito, na casa do faraó. Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar e para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal
perante mim, e dei à casa do teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Então podemos ver que realmente Deus denunciou a ingratidão dos filhos de Eli. Lavou realmente a sentença do que iria acontecer e como é que ele iria acabar. Apontou então a autoridade que era Deus, demonstrou que Deus é que o colocou naquela posição. Mas também demonstrou o princípio do qual devia exercer a autoridade. Aqueles em quem eu honrarei, aqueles em que me honram, eu honrarei. O profeta falou realmente da repreensão de Deus, sobre a sua rejeição, sobre o seu castigo. E mesmo assim, este homem não se mexeu, nada fez perante aquilo que Deus lhe tinha dito. A passividade de Eli tornou-se reprovável, irmãos. E podemos ver que essa repreensão também veio por parte de Deus por meio de Samuel. Vejam em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 11 e 12. Que diz: naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque os seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Veja versículo 17 e 18. Então lhe disse: que é que o Senhor te falou? Peço-te que não me encubras, assim Deus te faça o que bem lhe prover, que não me encubras alguma coisa de tudo o que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo e não lhe encobriu. E lhe disse: o Senhor faça o que lhe prover. Então podemos ver aqui, irmãos, que os critérios dessa avaliação de Deus, a prova da liderança de um pai, não reside apenas realmente no âmbito das suas habilidades sociais, de como ele se comporta diante da igreja, de como ele realmente é afável com os irmãos, mas também com o seu relacionamento familiar. É a mesma coisa que alguém chamou a atenção do teu filho, chamou a atenção de ti, e tu continuas: não, meu filho é um bom rapaz, ele não faz nada. E mesmo assim, tu continuas passível, tu continuas sem nada a fazer, não é? Muitas das vezes eu vejo pais que seus filhos continuam a fazer coisas que não são dignas. E muitas das vezes a gente só fica a olhar. Por quê? Porque realmente vemos que o pai vê todas essas coisas e não tem mão, não sabe o que fazer. Primeira pergunta, irmãos: és um pai omisso? Segunda pergunta: és um pai que não corrige os teus filhos? Veja em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 29. Diz: porque honras os teus filhos mais do que a mim? Eli foi omisso em corrigir os seus filhos. Diante de tantas advertências, ele foi fraco, ele foi débil. Faltou-lhe autoridade, faltou-lhe pulso para corrigir os seus filhos. Faltou-lhe firmeza para criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. Pais que não aceitam qualquer queixas contra as suas crianças, mesmo quando estão erradas, saem em sua defesa. Desta maneira, em vez de ajudá-los, estão a incentivá-los a continuar no caminho do pecado. Veja o que é que diz Provérbios 29, 15. Provérbios 29, 15. Provérbios 29, 15 diz o seguinte: a vara e a disciplina dão sabedoria,
mas a criança entrega a si mesmo, vem a vergonha à sua mãe. Realmente há filhos que trazem vergonha para os seus pais. Por quê? Falta de disciplina. Veja Provérbios 22:15. Provérbios 22:15. A astúcia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. De acordo com Deus, os filhos precisam de punição física e instrução verbal sobre o que fizeram de errado. Um exemplo disso, irmãos, bíblico, é uma criança que cresceu sem disciplina alguma, que é Adonias, filho do rei Davi. Vamos lá em primeiro livro de Reis, capítulo 1. Versículo 5 e 6. Primeiro livro de Reis, capítulo 1, versículo 5 e 6. E diz: Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: Eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem diante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: Por que procedeis assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. As Escrituras ensinam que seu pai nunca o contrariou, nunca lhe perguntou, jamais seu pai o contrariou, dizendo: Por que procedeis assim? Davi nunca aborreceu, nem mesmo contestou seu filho, e foi Adonias quem colheu os terríveis frutos dessa indisciplina na sua vida adulta. Ainda que Davi tivesse boas intenções para com seu filho, ele cresceu sem entender que na vida não devemos fazer tudo o que os filhos devem querer, nem obter tudo o que ele deseja. Pelo contrário, mesmo o filho de um rei experimenta frustrações. Irmãos, a ausência de disciplina na educação dos filhos foi trágica para Davi. Um grande rei, o homem segundo o coração de Deus, falhou na educação de Adonias, pelo simples facto de não ter repreendido ou mesmo disciplinado. Uma criança sem disciplina aprenderá a viver. Uma criança sem disciplina aprenderá o que significa o domínio próprio, pois sempre terá uma perspectiva do seu próprio caminho. Minha pergunta para ti é: és tu um filho que está nas mãos és tu um pai que está nas mãos dos teus filhos? Porque há realmente pais que estão nas mãos dos filhos. Basta o filho gritar: coitado do pai, o pai sai correndo, faz todas as coisas, não é? Já vejo ali pessoas a rirem. Mas realmente deve nos deixar preocupados. Como é que somos nós como pai? Há filhos que são imperadores. Há filhos que dominam seus pais constantemente. Filhos que exigem dos pais coisas que seus pais não sabem depois o que fazer. Filhos que quando falam para os seus pais saem correndo logo de manhã cedinho, para então fazerem aquilo que os filhos exigem. A Bíblia é bem clara, irmãos. Diz que a palavra de Deus é bem clara. Criança entrega a si mesmo, traz vergonha aos seus pais. A minha pergunta para ti é: teus filhos já te trouxeram vergonha no centro comercial? Quando se atira para o chão, grita que quer aquilo, e nós, com vergonha, entregamos o brinquedo. Ou és tu um pai que dá logo um safanão no rabo da criança e diz: levanta-te, põe-te de pé. Eu agora posso contar porque o meu filho não está cá, não é? Certa vez fomos ao Lego City, em Lisboa, a feira do Lego. Irmãos, sabem, os meus filhos sempre gostaram de Legos.
Aquilo era um momento que eu queria estar com eles e realmente era bom montarmos legos e podíamos fazer todas essas coisas. Uma das vezes, nós já a sairmos, meu filho disse, olha pai, eu quero muito este brinquedo. Eu disse, pai, filho, o pai não tem dinheiro. Não faz mal, pai, paga com o cartão. Eu olhei para ele e disse, não filho, o pai não tem dinheiro. O rapaz atira-se para o chão, eu levanto, uma chapada no rabo. Muitos pais assustados, olhando para mim. Eu disse, levanta-te, vamos. Acabou ali a brincadeira. Não houve mais Legos para ninguém. E até hoje, quando penso na Lego City, vem-me uma amargura no coração, irmão. Minha pergunta para ti é, és um pai omisso? És um pai que não corrige os teus filhos? Terceira pergunta é, és um pai indiferente? Veja ainda o versículo 29, irmãos, de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 29. Deus pergunta a Eli, honras os teus filhos mais do que a mim? É isso que Deus diz, honrou mais os filhos do que a Deus, ao permitir que continuassem nos seus pecados e que ainda permanecessem no exercício do sacerdócio. A sentença de Deus contra a casa de Eli foi pesada. Deus diz a Samuel a respeito de Eli, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Está lá em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 13. A Bíblia diz, castiga os teus filhos enquanto há esperança. Hoje há filhos que mandam nos pais, há pais reféns dos seus filhos. Se não houver disciplina, há filhos ainda mais pequenos, depois de crescerem, se tornarão rebeldes, que se constituirão a vergonha dos seus pais e no opróbrio da sua própria família. Há uma versão que eu gosto que diz que castiga os teus filhos porque terás paz. Significa que tu, quando vais dormir, realmente terás paz. E muitas das vezes nós estamos a dormir e não sabemos, não é? Pais que a sua vida adulta, os filhos já saíram de casa e não sabem o que é que os seus filhos estão a fazer. Pais em que passam a noite, não é? Sem dormir, sem saber que aquilo o filho fará. Não têm paz. Por quê? Porque não disciplinaram. A família de Eli acabou em tragédias, porque os seus filhos pensavam que podiam fazer a obra de Deus sem santidade, sem temor, sem reverência a Deus. Os filhos se esqueceram com quem estavam lidando, irmãos. Estavam lidando com um Deus santo, santo, santo. Minha pergunta para ti é, és um pai omisso? És um pai que não corrige? És um pai indiferente? É bom saber que muitas das vezes eu estou cá à frente, eu estou lá atrás e nós temos sempre essa perspectiva, não é? Conseguimos observar sempre os irmãos. E muitas das vezes vejo pais com as malas, trazem as colheres, não é? Umas mais pequenas, outras grandes. E mal as crianças, o pai puxa e diz, olha, a criança começa logo a tremer. E é um bom sinal, porque já sabe, se não se comportar bem, já sabe que vai apanhar. E quando mesmo assim, ele não obedece, só vejo, olha, coitado, já vai para o castigo. Casa de banho, pronto, está tramado. Vemos a criança sair, bem comportada, não é? Séria demais. Por quê? Vara. Pai não deixou de castigar. Pai, és tu omisso? És tu um pai que não corrige os teus filhos? És um pai indiferente?
Ou és tu um pai conivente? Ainda no versículo 29, podemos ver que Deus pergunta, Deus diz que és tu, e tu, porque honras os teus filhos mais do que a mim. Ele não só deixou de corrigir os seus filhos, também como se tornou participante dos pecados dos filhos dele. A Bíblia diz que ele morreu de pesado. E porquê? O escritor responde, e tu, porque honras os teus filhos mais do que a mim, porque tu porque para tu e eles vos engordares das melhores das coisas que das melhores ofertas do meu povo. Significa que realmente o povo trazia da melhor gordura, não é? Da melhor carne. O que é que eles faziam? Eles mandavam o seu almoço e quando isso não acontecia, eles retiravam à força. Significa que a melhor picanha era para a casa dele. O que é que ele devia fazer? Primeiro era para o Senhor. Então só depois é que era para o sacerdote. Significa que ele não confiava na providência de Deus. Então a melhor picanha, aquela soca gordura de lado, os irmãos, alguns já estão a salivar, conhecem. Era para ele, não é? Quando deveria ser para o Senhor. Ele comeu daquela boa carne que os seus filhos tomavam escrupulosamente do sacrifício. Aceitou o estilo de vida dos filhos que eles levavam. Tornou-se cúmplice dos pecados deles. Tolerou o erro, tornou-se participante deles. Ele perdeu a autoridade porque também participou, também comeu daquela carne e não repreendeu os seus filhos. Eli provavelmente foi o homem mais conhecido de Israel durante 40 anos. Todas as famílias de Israel o conheciam. Ele tinha autoridade e poder para julgar o povo, interceder por ele. Porém, estava debilitado para pastorear a sua família. Tinha autoridade com estranhos, mas não com os seus filhos. Ele foi firme com os filhos dos outros e brando com os da sua casa. O princípio, irmãos, diz que detrás da rejeição da casa de Eli pode ser observado quando Deus diz que honras mais os teus filhos do que a mim. Honra-os, e Deus diz que aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Podemos ver que há pais que não dizem aos filhos, não lhes dizem como devem proceder. E muitas das vezes, quando a mãe repreende os filhos, ele vem por trás e dizem, deixa estar. O pai sabe como é que é, tu és homem. E muitas das vezes, esse é um problema. As mães querem fazer o que é certo e os pais por trás fazem o que é errado. Ele honrou mais os filhos do que a Deus. Os seus filhos estavam em primeiro lugar. Por isso, Deus o rejeitou. Há um excelente exemplo, irmãos, de um missionário, de um homem que honrou mais a Deus do que a seus filhos. Honrou mais a Deus do que tudo na sua vida. Não sei se os irmãos conhecem o filme Momentos de Glória. Provavelmente não. Mas se eu mencionar o filme na tradução do Brasil, que é Carruagens de Fogo, que a música é... Não vou cantar mais, tá bom, irmão? Provavelmente os irmãos vão se lembrar logo. Um famoso exemplo dessa pessoa que honrou a Deus e foi honrada por ele foi Eric Liddell. É um bom filme, irmãos. Se quiserem, apontem aí. Quando saírem daqui, podem ir ao YouTube e vão ver realmente. Momento de Glória ou então Carruagem de Fogo. Eric Liddell foi um atleta olímpico escocês que ganhou uma medalha olímpica nas Olimpíadas de 1924 em Paris. Liddell foi nascido e foi criado na China como filho de missionários cristãos. Regressando à Escócia, na adolescência, estava emergente aquele espírito da glória
do nacionalismo, do orgulho britânico que cobiçava muito aquela glória olímpica. Liddell realmente era o favorito para vencer a prova dos 100 metros. Era o Usain Bolt naquela altura. Porém, surgiu o problema. A corrida se realizaria ao domingo. Liddell, porém, estava convencido pelas Escrituras que não deveria competir no dia do Senhor. Por isso, ele recusou a participar. Então, ele foi denunciado pelos jornais como traidor. Foi pressionado também pessoalmente pelo príncipe de Gales a rever os seus princípios. Liddell permaneceu firme até o fim, determinado a honrar a Deus acima do bem-estar e mesmo acima do país. Foi proposto então a Liddell que participasse na corrida dos 400 metros. Uma das poucas corridas que não tinha prova ao domingo. Liddell não tinha treinado para isso, mas correria com a sua única oportunidade de ganhar uma prova, ganhar uma medalha olímpica. Quando se preparava naquela manhã, um membro da equipa britânica chegou-se ao pé dele e deu-lhe um bilhete que estava escrito: aos que me honram, honrarei. Com esse bilhete na mão, Liddell correu não apenas para ganhar uma medalha olímpica, mas também para bater um novo recorde olímpico. Em vez de aproveitar a fama, Liddell voltou para a China como missionário. Quando partiu para a Escócia, uma multidão foi vê-lo e era tão grande que muitas pessoas foram impedidas pela polícia de participar. 20 anos depois, Liddell ainda estava honrando ao Senhor num campo de concentração japonês. Pouco antes do fim da Guerra Mundial. Quando os irmãos assistirem o filme, no fim do filme diz isso. Tal é estas palavras: Eric Liddell, missionário, morreu na China, ocupada no fim da Segunda Guerra Mundial. Toda a Escócia o pranteou. Liddell havia honrado a Deus nos bastidores. E Deus honrou seu nome diante dos anjos e dos homens. Minha pergunta para ti és um pai omisso? És um pai que não corrige os teus filhos? És um pai indiferente? És um pai conivente? Ou és um pai ausente? 1 Samuel capítulo 18. Veja o que lá diz. 1 Samuel 4, 18. E ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu ali da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque era já homem velho e pesado, e havia ele julgado Israel 40 anos. Por ter um trabalho itinerante, quase nunca estava em casa, sempre estava ocupado com o filho dos outros, mas nunca estava presente para os seus filhos. Estava sempre aconselhando famílias, ajudando a resolver problemas alheios, e esqueceu-se dos seus filhos. Os pais das demais famílias sempre podiam contar com as histórias de Abraão, Isaac, Jacó, mas Eli estava envolvido com as outras demais coisas. Não tinha tempo para os seus. Eli estava demais ocupado com as suas exigências. Eli estava ocupado com as duas funções que exigiam muito do seu tempo, que era sacerdote e também juiz de Israel. Ele era um líder nacional, um homem muito ocupado com os negócios do povo e com as coisas de Deus. E manteve-se realmente muito ocupado durante 40 anos, enquanto esteve em Siló como sacerdote. Ofni e Finéias não tiveram um pai disponível. Moravam dentro da igreja, mas não tinham um pai presente. Quando somos crianças, irmãos, todo pai, todo filho quer ter um pai presente. Pelo menos para poder jogar a bola, não é? Quantas vezes os nossos filhos dizem: pai, quero jogar a bola.
Mas quando já são adultos, irmãos, que as crianças querem é poder sair, poder ficar com outras crianças da sua idade. E aos poucos vão se afastando dos pais. Já não querem mais estar conosco. 1 Pedro, irmãos, vamos lá para 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento. Vivei a vida do lar, a vida comum do lar. A primeira responsabilidade do marido é viver a vida comum do lar. Traduzindo no contexto original, significa morar junto. Parece estranho, não é, irmãos, para os nossos dias ouvir isso. Mas para aquela cultura provavelmente não era. Por quê? Porque o homem estava muito tempo na praça. As esposas muitas vezes eram consideradas alguém com quem o marido teria filhos. Alguém com quem apenas... Não alguém com quem eles partilhavam a vida. Sua vida de conquistas afora incluía concubinas para prazeres sexuais. Pedro então estava a alertar aquela comunidade e também aos nossos dias que devem estar mais presentes no lar. Hoje, embora haja essa diferença cultural, não é? Pedro escreve para os nossos dias e a sua exortação inicial tem implicações também para os nossos dias. Homens, vivei a vida comum do lar. Pastor Hernandes Dias Lopes comenta que a vida moderna faz com que duas pessoas possam estar casadas, mas não ter uma vida comum. Então, maridos, precisamos estar cientes de tudo o que se passa debaixo do nosso lar. Essa é a nossa responsabilidade. Mesmo que muita coisa as nossas esposas façam, mas precisamos saber o que se passa debaixo do nosso lar. Deus te colocou a ti como principal responsável da tua casa. O principal de muitos homens, irmãos, é que têm inúmeras tentações para sair do lar, tanto físico quanto emocional e espiritual. Deus fez o homem para trabalhar, irmãos, mas também há limites para o seu tempo. E ele deve ser gasto esse tempo, tanto a trabalhar como em casa. Ultimamente tenho visto muitos irmãos trabalhando mais do que 8 horas. Passam muito tempo. E eu sei o porquê, irmãos. Muitas das vezes só apenas eles é que trabalham. E isto tem consequências muito grandes para o seu lar. A esposa passa muito tempo sozinha. E quando ela reclama, muitas das vezes, já depois de 12 horas de trabalho, nós já não temos mais paciência para ouvir. Então, o que Deus te diz é, volta para a tua casa, vivei a vida do lar, investe tempo na tua família, confia mais na providência de Deus e menos na tua força, menos no teu braço. Veja o que é que diz Salmos 127, 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste aos seus amados. Ele o dá enquanto dormem. Então, irmãos, Deus nos chama para trabalhar. E diz, aquele que não trabalha também não deve comer. Devemos entender, aquele que também não trabalha é ímpio. Mas todos precisamos estabelecer limites ao trabalho. Há um grande perigo de cobiça, de ser seduzido pelo sucesso, pelo poder, pelo dinheiro, pela realização profissional. Então, cada vez mais estão afastando homens do seu lar. Cada vez mais está destruindo o lar. Homens, investe tempo na tua família. Literalmente, casamento significa fazer uma casa junta, fazer morada com alguém.
Casamento é um ato de formar um lar, de coabitar com outra pessoa no mesmo lar. Deixa só contar-vos esta ilustração, irmãos. Muitos conhecem William Wilberforce, não é? O parlamentar inglês que libertou muitos escravos. Realmente foi um cristão fora de série, irmãos. Um cristão diferente. Ser parlamentar, irmãos, exigia muito tempo e era uma enorme responsabilidade que ele tinha. Ele procurava sempre, então, estar com os seus filhos. Seu amor e deleite pela causa realmente era contagiante. E muitas vezes fazia com que ele passava muito tempo fora de casa. Mas este homem realmente investia tempo para com a sua família. Wilberforce queria estar com os seus filhos na medida do possível. Fazia o maior número possível de refeições com ele e participava dessas refeições com eles. Também participava das suas brincadeiras. Apesar de ter um grande ofício, um grande trabalho, entendia que era realmente importante passar tempo com os seus filhos. Qual é o tempo que tu passas com os teus filhos? Já jogaste bola com eles? Já brincaste com as tuas filhas? Muitos homens têm abandonado o lar. Muitos homens têm deixado essa responsabilidade com as suas esposas e subcarregam elas. Minha pergunta para ti é: és um pai omisso? És um pai que não corrige? És um pai indiferente? És um pai conivente? És um pai ausente? Ou és um pai fatalista? Esta é a nossa última pergunta. Veja lá em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 18. Diz assim: e diz: então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse-lhe: e o Senhor faça o que bem lhe prover. O Senhor faça o bem que lhe prover. Eli foi um pai fatalista. Aceitou passivamente o que Deus havia decretado para sua casa. Não reagiu, não clamou por misericórdia. Não pediu perdão, não intercedeu pelos seus filhos. Entregou pontos e desistiu. Eli não tinha forças para lutar pela salvação da sua casa. Algo engraçado que os puritanos dizem, irmãos. Eles costumavam dizer que para fazer a obra de Deus, sem oração, é estultícia. E eu ouso dizer que criar filhos sem oração é dar um tiro no pé. Criar filhos sem oração é dar um tiro no pé. Há pais que negligenciam isso. Saem de casa, correr para o trabalho, sem pelo menos falar com Deus, sem orarem pelos seus filhos, sem orarem pelas suas esposas, para que Deus dê paciência, sabedoria no ensino em casa com elas. Pais fatalistas, pais que não oram pelos seus filhos. Mas veja, a Bíblia nos dá exemplos de homens que realmente oraram pelos seus filhos. Veja em Gênesis capítulo 17, versículo 18. Gênesis 17, capítulo 18. E disse Abraão a Deus: quem dera que viva Ismael diante do teu rosto. O patriarca Abraão intercedeu pelo seu filho. Veja também, 2 Samuel 12, versículo 16. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou a Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. Davi orou pelo seu filho. Mesmo sabendo que Deus já havia decretado a morte para o seu filho, ele fez isso.
Minha pergunta para ti é: fazes tu isso? Oras tu antes de ir para o trabalho pelas tuas esposas, pelos teus filhos, pela tua esposa, pelos teus filhos? Irmãos, precisamos investir tempo orando pelos nossos filhos, intercedendo ao seu favor. Não podemos aceitar, tal como Eli fez. Se Deus decretou, assim está feito. Ora por eles. Luta por eles. Jejua pela salvação deles. E eu sei que há filhos que provavelmente estão fora de Deus, da graça de Deus. Mas sei que existem mães que oram pelos seus filhos. Já existe esse ministério, que é o Ministério Déboras, não é? Agora eu pergunto, será que existe ministério de Abraão, e ministério de Jó, e ministério de Davi? Isso realmente é que Deus nos chama. Tu és o sacerdote do teu lar. Próxima semana vamos falar sobre isso. Mas o importante é que nós colocamos essas coisas para as nossas mulheres fazerem. Mas tu és o responsável por isso. É perigoso, irmãos. É um perigo aceitarmos passivamente aquilo que Deus já determinou. Ora pelos teus filhos. Minha pergunta é: és um pai omisso? És um pai que não corrige? És um pai indiferente? És um pai conivente? És um pai ausente? Ou és um pai fatalista? Mas deixa dizer-te, mesmo que se enquadras desse padrão, se concluis tudo isso, mesmo assim precisamos da graça de Deus. Porque sem Deus não podemos fazer o ministério que Ele colocou nas nossas mãos. Porque Deus é Pai e só Ele, e através de Jesus Cristo, é que podemos realmente fazer o ministério. Se tu passaste nesse teste, deixa dizer-te, se fizeres a obra de Deus, então é pela força do teu braço. Joelha-te, pede realmente a Deus. E esse ministério tem que ser feito com Deus, diante de Deus, e não pode ser longe de Deus. Conheço muitos pais que realmente não são cristãos. Provavelmente passavam bem nessa lista. São pais, se calhar, melhor do que nós, exímios, mas estão perdidos porque não têm a graça de Deus. Se queremos ter uma família diante de Deus, sob a graça de Deus, temos que orar, temos que olhar realmente para Cristo e ver que Ele realmente é aquela pessoa que nós devemos imitar. Olhar para Ele constantemente e vemos que sem Cristo não seremos nada. Sem Cristo não podemos ser melhores pais. Então, irmãos, se hoje estás aqui e és um pai que ainda não conhece a Cristo, se és alguém que pela primeira vez não conhece a Deus, então deixa dizer-te, reconcilia-te com Deus. Clama a Deus para que possas ser um bom pai. Clama a Deus para que Ele venha e o conheças como o melhor pai. Porque não existe melhor pai do que Deus. Então, o melhor pai que Ele entregou o seu Filho na cruz para que pudesse morrer por ti e por mim. Para que pudéssemos ter vida eterna. Então, irmãos, 3 aplicações que poderemos aplicar nas nossas vidas. Cria os teus filhos a fim de servirem o Senhor e para a glória de Deus. Cria os teus filhos a fim de servirem ao Senhor e para a glória de Deus. Cria os teus filhos por meio de exemplo. Tu és o melhor exemplo para os teus filhos. Não sou eu a referência, não é o pastor musculoso. Mas és tu. Não é? Então, seja o melhor exemplo para eles. Não ouse criar os teus filhos sem oração, irmãos.
Muitos pais ousam criar os filhos sem oração. Deixa eu dizer-te que vais naufragar nisso. Vamos orar, irmãos. Nosso Deus e Pai, gratos estamos, porque só em Ti podemos ser melhores pais. Só em Ti podemos realmente entender como criar os nossos filhos neste mundo perverso, neste mundo em que a educação dos filhos está cada vez mais difícil. Mais livros se têm escritos, mais psicólogos têm falado, mas nós cremos que a Tua palavra é a única verdade. Ela é que norteia, Senhor, as nossas vidas. Por isso te pedimos, Senhor, continua a falar, Pai. Muda em nós, Pai, se nós não cumprimos com essa lista, Pai. Ajuda-nos, Senhor, realmente a cumprir os Teus requisitos de sermos melhor pais, Senhor. Melhores pais. Senhor, ajuda-nos, Senhor, realmente a entender o que é que um pai deve ser dentro de casa. Nós assim te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, está terminado o nosso culto. Que Deus vos abençoe.